Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre o cálculo estequiométrico, hoje vendo o nosso último caso geral, que é quando nós temos duas ou mais perguntas no mesmo problema. Então lembrem-se, os casos gerais são aqueles mais comuns de aparecerem nas provas, e nós vamos seguir sempre aqui os mesmos princípios que nós já estamos vendo desde o início do nosso estudo sobre o cálculo estequiométrico. Mas é importante ver cada um dos exemplos, dos modelos que podem ser pedidos para nós não sermos surpreendidos na hora da prova. Vamos à nossa aula então. Dando sequência aos nossos casos gerais de cálculo estequiométrico, vamos ver o nosso sexto caso, que é quando há duas ou mais perguntas no problema. Vamos sempre, claro, partir de um exemplo para nós entendermos como calcular esse tipo de questão. Então, aqui na nossa questão, nós temos o seguinte enunciado. Na síntese de 110 gramas de gás carbônico, as quantidades mínimas necessárias de reagentes são... E aí ele nos fornece as massas atômicas do carbono e do oxigênio. Eu vou retirar aqui as alternativas para nós termos mais espaço para trabalhar e vamos sempre partindo do nosso primeiro passo, que é escrever a equação. Então nós temos uma reação aqui de síntese do gás carbônico e nós sabemos que esses reagentes serão o carbono e o oxigênio. Então vamos escrever a nossa equação, que nos dá o carbono, que reage agora com o gás oxigênio O2, formando o CO2, o dióxido de carbono ou o gás carbônico. Vejam aqui que nesse nosso exemplo, a nossa equação já está balanceada. O nosso segundo passo, que é calcular os coeficientes estequiométricos, já está pronto. Nós temos, olha só, um carbono do lado dos reagentes, um carbono do lado dos produtos, e 2 oxigênios do lado dos reagentes e 2 também do lado dos produtos. Podemos colocar aqui o coeficiente 1 para o O2 também. Isso significa que nós sabemos que 1 mol de carbono vai reagir com 1 mol de O2 e teremos aqui a produção de 1 mol do CO2. Agora veja que a questão nos pede a síntese de 110 gramas do gás carbônico e nos pede agora as quantidades mínimas dos dois reagentes, do carbono e do O2. Nós temos aqui então duas perguntas no mesmo problema. Pessoal, nós vamos seguir os mesmos passos que nós vimos seguindo até agora. Bem tranquilo, nós vamos primeiro comparar o CO2 que é produzido com cada um dos reagentes. Então faremos uma regra de 3 com o carbono e uma regra de 3 com o gás oxigênio, claro, sempre trabalhando em massa. E como é que nós fazemos mesmo para transformar mol em massa? Nós vamos simplesmente calcular a massa molar aqui desses compostos. Então, calculando aqui a massa molar do CO2 primeiro, o CO2 apresenta um átomo de carbono que a questão nos mostrou tem massa atômica igual a 12. Então, aqui nós teremos 12 mais 2 vezes o oxigênio. Cada oxigênio tem massa 16. Isso vai nos dar, então, 12 mais 32, no total, portanto, 44 gramas por mol. E como nós temos, então, a formação aqui de 1 mol de CO2, então nós sabemos que nós teremos a formação de 44 gramas de CO2 quando nós tivermos a reação de 1 mol de carbono com 1 mol de oxigênio. Mas qual é a massa do carbono? A questão nos mostra que o carbono tem massa igual a 12. Isso significa que 1 mol de carbono terá massa igual a 12 gramas. Além disso, 1 mol de carbono vai reagir com 1 mol do O2. E qual é a massa de 1 mol de O2? Se cada oxigênio tem massa 16, como o O2 são 2 oxigênios, nós teremos aqui a massa de 32 gramas. Vejam então, pessoal, que 12 gramas de carbono reagem com 12 gramas de O2, produzindo 44 gramas do CO2. Mas a questão nos pede a síntese de 110 gramas do gás carbônico. Então, aqui nós teremos 110 gramas. Isso vai, então, ser produzido a partir de uma quantidade X de carbono mais uma quantidade Y de oxigênio.
Então vamos montar aqui as nossas regras de 3, primeiro para o carbono. Então para o carbono nós sabemos que 12 gramas de carbono, então 12 gramas, vão formar um total de 44 gramas de CO2. Então 12 gramas formam 44 gramas. Agora, qual será a massa necessária de carbono para formar 110 gramas? Fazendo aqui a nossa multiplicação cruzada, nós teremos o nosso x igual a 110 vezes 12, que dá 1.320, dividido por 44. Então, dividido por 44, a massa do carbono necessária, então, para produzir 110 gramas de CO2 será de 30 gramas. Pronto, calculamos a massa necessária do carbono. Vamos fazer agora a mesma coisa para o oxigênio. No caso do oxigênio, agora do O2, nós sabemos que 32 gramas de O2 vão produzir 44 gramas do CO2. Como nós queremos 110 gramas, nós precisaremos agora de Y gramas de O2. Fazendo a nossa multiplicação cruzada, o nosso Y vai ser igual a 110 vezes 32, que é 3.520, dividido por 44. Fazendo essa conta, nós chegamos a um total de 80 gramas aqui de O2, 80 gramas do oxigênio. Viram então que não tem segredo. A questão nos fez duas perguntas. Ela quis a massa do carbono mais a massa do oxigênio e nós trabalhamos com cada um deles isoladamente, chegando aos resultados. Mas existiria uma outra maneira de fazer, que seria calcular a proporção em mols que nós teríamos a partir agora de 110 gramas de CO2. Eu particularmente prefiro essa primeira que nós fizemos, simplesmente tratando cada um dos compostos isoladamente e chegando aos resultados. Mas eu vou mostrar para vocês como é que nós poderíamos também ter calculado a partir da proporção em mols dada pela massa fornecida no problema. Vamos dar uma olhada então. Então nós vimos que 1 mol de carbono reage com 1 mol de O2 e produz 1 mol de CO2. Nós também calculamos a massa molar do CO2, que é 12 mais 32, exatamente, então, 44 gramas por mol. Nós podemos agora utilizar a nossa fórmula que nos diz que o número de mols é igual à massa fornecida dividido pela massa molar e agora nós podemos calcular o número de mols de CO2 quando nós temos os 110 gramas pedido no nosso problema. Então, o número de mols aqui do CO2 vai ser a massa fornecida de 110 gramas dividido pela massa molar, que nós calculamos e é 44 gramas. Nós chegaremos então aqui a um valor de 2,5 mols. Agora, olhando aqui a nossa reação, nós vemos que a proporção é de 1 para 1, que forma 1. Então, 1 mol reage com 1 mol, formando 1 mol. Se eu tenho agora 2,5 mols, e a proporção é de 1 para 1, eu sei que eu precisarei também de 2,5 mols de O2 e, é claro, de 2,5 mols do carbono. Então, nós podemos manter essa proporção de 1 para 1, agora trabalhando com 2,5 mols de todo mundo. E agora nós poderemos encontrar a massa do carbono e do oxigênio utilizando a nossa fórmula. Para o carbono, nós sabemos que o número de mols do carbono é igual à massa que nós estamos procurando, dividido pela sua massa molar. Como o número de mols nós já calculamos e é 2,5, então 2,5 será igual à massa de carbono que nós queremos saber, dividido pela massa molar, que é 12. Então, 12 vezes 2,5 vai nos dar uma massa de carbono exatamente igual a 30 gramas, como nós tínhamos calculado. Fazendo a mesma coisa para o O2, nós sabemos que o número de mols de O2 será igual à massa de O2 que nós estamos procurando, dividido pela massa molar do O2. Como nós vimos que o O2 também participa com 2,5 mols, isso vai ser igual à massa de O2 que nós procuramos, dividido pela massa molar, que é
exatamente 32 gramas. Fazendo essa conta, então, nós chegamos em que a massa de O2 será igual a 32 vezes 2,5, exatamente, portanto, 80 gramas, como nós tínhamos calculado. Olhando aqui nas nossas alternativas, nós achamos na letra E 30 gramas de carbono e 80 gramas de oxigênio. A letra E, portanto, aqui é o nosso gabarito. Vamos então resolver uma questão que nos diz o seguinte: mergulha-se uma barra de 3,27 gramas de zinco metálico em ácido nítrico, diluído até dissolução total do metal. A letra A nos pede para escrever a equação química da reação que ocorre, indicando os nomes dos produtos formados. Vamos começar calculando então a nossa letra A, escrevendo a equação química que nós acabamos de ver. Nós temos aqui a reação do zinco metálico, então olha só, o Zn sólido, que vai reagir aqui com o ácido nítrico, um ácido de referência, o HNO3, que nós precisamos conhecer. Além disso, a questão nos diz que o ácido nítrico está diluído, então ele está aqui na forma aquosa. O que é que será produzido a partir dessa reação, pessoal? Nós temos aqui uma reação de simples troca ou deslocamento, em que o zinco, por ser um metal comum, é mais reativo do que o hidrogênio e consegue retirar, substituir o hidrogênio aqui em ligação com o nitrato. Mas veja que nós temos que tomar o seguinte cuidado: o zinco forma cátions com duas cargas positivas e o nitrato, que perdeu apenas um H+, tem somente uma carga negativa. Nós temos então que cruzar as cargas, então nós teremos o zinco, que vai ter o índice de atomicidade 1, e o nitrato terá o índice de atomicidade 2, já que essa carga do zinco vai descer aqui, nós teremos então o ZnNO3 2. Esse aqui é o nitrato de zinco, o ZnNO3 2. E além disso, nós temos a formação do gás hidrogênio H2, que está no estado gasoso. Vamos para a nossa segunda etapa, que é balancear a nossa reação. Vejam, nós temos dois hidrogênios aqui do lado dos produtos, vamos multiplicar o HNO3 também por 2. Agora nós temos dois grupos nitrato. Aqui também nós temos do lado dos produtos dois grupos nitrato, além de um zinco de cada lado. Pronto, balanceamos a nossa reação. Nós teremos então 1 mol de zinco reagindo com 2 mols do ácido nítrico, formando 1 mol do nitrato de zinco mais 1 mol do gás hidrogênio. Vou apagar aqui para nós ganharmos um espaço e podemos passar, é claro, para a letra B. A letra B nos diz que, sabendo-se que as massas molares em gramas por mol são do hidrogênio igual a 1, nitrogênio igual a 14 e oxigênio igual a 16, e o zinco igual a 65,4, calcule as massas em gramas dos produtos formados. De novo, nós temos aqui duas perguntas, já que nós temos dois produtos, o nitrato de zinco mais o gás hidrogênio. Então, pessoal, se nós já temos a proporção em mols, vamos transformar mol para massa. Mas veja que nós temos que calcular a massa dos produtos a partir de 3,27 gramas de zinco, que é o que nos foi dado. Então, nós podemos trabalhar apenas com o zinco aqui do lado dos reagentes e, é claro, com os dois produtos. Não precisamos nos preocupar com o ácido nítrico agora que nós já balanceamos a nossa reação. Então, vamos trabalhar apenas com o zinco, com o nitrato de zinco e com o gás hidrogênio. Veja, para o zinco, 1 mol de zinco, nós sabemos terá massa igual a 65,4 gramas. E nós teremos, então, a formação de 1 mol do nitrato de zinco. E qual é a massa do nitrato de zinco? Vamos calcular aqui do lado. O nitrato de zinco, que é o ZnNO3 2, tem a seguinte massa: 65,4 referente ao zinco, mas veja que nós temos dois nitrogênios, então 2 vezes 14, que é a massa de cada nitrogênio, e nós temos 2 vezes 3, 6 oxigênios, cada um com massa igual a 16. Então, 65,4 mais 28, já que 2 vezes 14 é igual a 28, vai nos dar 93,4.
Vamos somar com 6 vezes 16, que dá 96. No total, nós teremos, então, 189,4 gramas aqui para o nitrato de zinco. Então, nós teremos a produção de 189,4 gramas do nitrato de zinco e, além disso, claro, 2 gramas aqui, mais 2 gramas do gás hidrogênio, já que cada hidrogênio tem massa igual a 1. Agora é só nós montarmos as nossas regras de 3. Como a questão nos disse que nós temos apenas 3,27 gramas de zinco reagindo, qual será a massa do nitrato de zinco? Vai ser X, e do hidrogênio será Y. Então vamos começar aqui com o nitrato de zinco. Olha a nossa regra de 3 aqui montada. Nós sabemos que 65,4 gramas do zinco metálico produz 189,4 gramas de nitrato de zinco. 3,27 gramas produzirá X gramas de nitrato. Então, fazendo aqui as nossas contas, nós teremos o nosso X igual a 3,27, que multiplica 189,4. Isso vai nos dar um valor aproximado de 619,34 dividido por 65,4. Fazendo essa conta, nós chegaremos a 9,47 gramas do nosso nitrato. Vou apagar aqui o cálculo da massa do nitrato de zinco e podemos agora montar a nossa regra de 3 para o hidrogênio. Nós vimos, então, que 65,4 gramas de zinco produz 2 gramas de hidrogênio. Então, 65,4 gramas de zinco produz 2 gramas de hidrogênio. Como nós só temos 3,27 gramas do zinco, nós teremos a produção aqui de X gramas de hidrogênio. O nosso X, portanto, será 2 vezes 3,27, que dá 6,54, dividido por 65,4, o que nos dá um total de 0,1 grama de hidrogênio. Pronto, calculamos as massas dos produtos do hidrogênio e também do nitrato de zinco a partir de 3,27 gramas de zinco metálico. Vamos resolver mais uma questão? O gás hidrogênio é facilmente produzido em laboratórios, fazendo-se reagir ferro com uma solução de ácido sulfúrico, de acordo com a equação abaixo. Então, a questão aqui já nos trouxe a reação do ferro com o ácido sulfúrico, formando aqui o sulfato de ferro mais o H2, o gás hidrogênio. Então, aqui ele nos diz que ao se reagirem 11,2 gramas de esponja de aço com excesso de ácido sulfúrico, então nós não precisamos nos preocupar com o ácido sulfúrico, porque haverá ácido suficiente para reagir com todo o ferro. Em condições normais de pressão e temperatura, então 1 atmosfera e 0 graus Celsius, na CNTP, portanto, considerando que a esponja de aço seja constituída de puro ferro. Qual a massa de sulfato ferroso, então do FeSO4, produzida e o volume de gás hidrogênio liberado? Vejam que agora ele quer a massa do sulfato ferroso e ele quer também o volume do gás hidrogênio. Então, nós vamos trabalhar com massa e também com volume. Temos aqui o nosso caso geral com duas perguntas. Primeiro, a massa de um dos produtos e o volume do outro produto. E nós vamos utilizar os mesmos princípios que nós estamos vendo. Pronto, rearranjei a questão aqui para nós ganharmos espaço. Vamos começar, claro, balanceando a nossa reação. Veja que nós temos aqui um grupo sulfato do lado dos produtos e um grupo sulfato do lado dos reagentes. 2 hidrogênios do lado dos reagentes, 2 hidrogênios do lado dos produtos, um ferro aqui nos produtos, um ferro nos reagentes. Então, a nossa reação já está balanceada. Nós temos, então, 1 mol de ferro reagindo com 1 mol do ácido sulfúrico, produzindo 1 mol do sulfato ferroso, mais 1 mol do gás hidrogênio. Veja que a questão nos pede, primeiro, a massa do FeSO4 e também o volume do H2 a partir de 11,2 gramas de ferro.
Mas, pessoal, nós temos aqui somente mol, não temos massa nem volume. Vamos, então, transformar mol em massa e também mol em volume. Bom, para o caso do ferro, como ele nos fornece uma massa para o ferro, uma massa de 11,2 gramas de ferro, que é o que vai reagir aqui com o ácido sulfúrico que está em excesso na nossa reação, qual é agora a massa de 1 mol de ferro? Olhando na tabela periódica, nós vemos que a massa atômica do ferro é 56, então 1 mol de ferro tem massa 56 gramas. Vamos agora calcular, então, a massa do sulfato ferroso, que é o FeSO4. Se o ferro tem massa 56, o enxofre tem massa 32 e o oxigênio tem massa 16, mas nós temos 4 átomos por molécula, então nós teremos 4 vezes 16. Fazendo essa conta, então, nós teremos 56 mais 32, que dá 88. Vamos somar o 88 com 4 vezes 16, que é 64. Fazendo essa conta, nós chegamos a uma massa de 152 gramas para o FeSO4. Então, 1 mol de sulfato ferroso tem massa igual a 152 gramas. Vamos colocar aqui, então, 152 gramas. Então, nós sabemos que 56 gramas de ferro, que corresponde a 1 mol, vão produzir 152 gramas de sulfato ferroso, que também corresponde a 1 mol. Mas nós só teremos agora 11,2 gramas do ferro. Isso vai produzir X gramas do sulfato ferroso. Fazendo essa conta, nós teremos o nosso X sendo igual a 11,2, que multiplica 152, que vai dar 1.702,4, dividido agora por 56. Fazendo essa conta, nós chegamos a 30,4 gramas do nosso sulfato ferroso, o FeSO4. Mas, além disso, ele nos pede também o volume de H2. Pessoal, o nosso H2, o gás hidrogênio, ele está na CNTP, como nos informa a questão. E 1 mol de qualquer gás na CNTP tem volume igual a 22,4 litros. Então, 56 gramas de ferro produz 1 mol de H2, que equivale a 22,4 litros. 11,2 gramas de ferro vai produzir aqui para nós Y litros do H2. Então, já temos aqui a nossa regra de 3 montada. 56 gramas de ferro vai produzir 22,4 litros de H2. Como nós só temos 11,2 gramas, nós teremos a produção de X litros. Fazendo essa conta, então, o nosso X vai ser igual a 11,2, que multiplica 22,4, isso vai nos dar 250,88, dividido por 56, já que 56x, nós vamos passar para o outro lado 56 aqui dividindo, e vamos chegar aqui a um valor de 4,48 litros do H2. Olhando ali nas nossas alternativas, na letra A nós temos 30,4 gramas do nosso sulfato ferroso e 4,5 litros. É bem próximo de 4,48 que nós calculamos. A letra A, portanto, aqui é o nosso gabarito. Viram, pessoal? Não tem segredo. Quando nós temos, então, questões com 2 ou mais perguntas, nós vamos tratar cada composto isoladamente. E aí nós vamos comparar mol com grama, com litro, sempre utilizando como base o nosso mol. Nós sabemos transformar mol em massa, nós sabemos transformar mol em número de partículas e nós sabemos transformar mol em volume quando nós falamos de gases, principalmente quando nós falamos da CNTP, cujo volume de qualquer gás é igual a 22,4 litros. Se não estivéssemos na CNTP, teríamos que usar as nossas regras. P1V1T1 igual a P2V2T2, ou então a equação de Clapeyron, para calcular o volume do gás que foi dado nas condições que foram fornecidas pela questão. Mas então, quando nós temos 2 ou mais questões no mesmo problema, vamos tratar
cada uma delas isoladamente, sempre utilizando o nosso mol como base para converter nas outras medidas, em massa, ou então em volume ou em número de partículas. Um forte abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.